Olá, começa agora o Inteiro Teor, que nesta edição vai contar um pouco da história dos soldados da borracha, que começou na época da Segunda Guerra Mundial e que até hoje gera situações que chegam à justiça. O TRF da Primeira Região nega a acumulação de pensão a um descendente do soldado da borracha. No IT Entrevista, o defensor público Carlos Eduardo Barros da Silva fala em defesa dos direitos dos soldados da borracha. É a partir de agora. Vem com a gente. Você já ouviu falar em soldados da borracha? São brasileiros que trabalharam como seringueiros entre 1943 e 1945, com o objetivo de extrair o látex da borracha na Amazônia para os Estados Unidos, depois de um acordo feito com o Brasil. Esses trabalhadores conquistaram o direito à pensão vitalícia na Constituição Federal. Mas muitos pedidos ainda chegam à Justiça, tanto por negativas indevidas, como por solicitações de pensão sem respaldo legal. De forma geral, o TRF1 tem decidido pela concessão do direito, mas nem sempre quem pede a pensão atende aos requisitos legais, como na reportagem que vamos ver agora com Ana Paula Souza. Como família e tendo ouvido todas as histórias dele, eu vou te falar que eu acho que, na verdade, eles foram explorados. Essa que é a minha visão. Aí o pai, iludido com a história de que eles iam ganhar não sei o quê, que eles iam ter benefício disso, benefício daquilo, obviamente, pessoas de baixa renda, ele concordou, mas não sabia que a história não era bem aquela, entendeu? Não adiantou nada. Exatamente. Ele ficou como um extrativista rural. Meu pai teve Alzheimer, né? Então, até ele perder total a consciência, ele não deixava de falar nisso. Então, assim, me deixou com muita pena dele, sabe? Tipo, morreu com uma esperança que não existiu. Alimentaram tanto e não deu em nada. Era uma guerra de armas, mas era uma guerra de vida. A indignação de Edna ao contar a história de vida do pai, um seringueiro convocado pelo governo brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial entre 1943 e 1945 para trabalhar extraindo borracha na Amazônia, como parte do esforço de guerra brasileiro, mostra a situação de desamparo por parte do Estado com os chamados soldados da borracha, recrutados junto com os militares. A seringueira é a árvore que produz o látex, uma espécie de borracha natural. Esse produto impulsionou a economia na década de 40, mas a exportação caiu por conta da Segunda Guerra Mundial. Daí, para aquecer a economia, enquanto o mundo estava em guerra, o Brasil recrutou os soldados da borracha. Esse projeto resultou na expansão demográfica da Amazônia, que recebeu mais de 55 mil seringueiros, em sua maioria nordestinos. A borracha extraída do látex ficou conhecida como ouro branco e muitos trabalhadores pensaram que seu empenho seria valorizado. Borracha brasileira, para que ações unidas possam ter rodas para seus possantes aviões de bombardeio, botes de borracha para suas forças de invasão, pneumáticos para a sua artilharia móvel, lagartas para seus tanques e milhares de outros itens necessários para manter suas frotas marítimas e aéreas no seu irresistível avanço para a vitória. Foi prometido aos soldados da borracha que, após a guerra, estes retornariam à terra de origem e seriam condecorados, assim como os que foram para a frente de guerra. Mas muitos morreram de doença como malária ou por acidentes pela vivência no ambiente de selva. Os sobreviventes ficaram na Amazônia por não terem dinheiro para pagar a viagem de volta ou porque estavam endividados com os seringalistas.
Depois da Segunda Guerra Mundial, acontece essa falta de igualdade, porque inicialmente eles foram tratados como pessoas que vieram para cá convocados por uma situação de esforço, como os pracinhas que tiveram na época da Itália, só que os pracinhas eles foram, vamos dizer assim, absorvidos e incorporados no exército, e os soldados da borracha não. O avô e o pai da Edna foram seringueiros, soldados da borracha. Ela conta que na convocação o pai tinha apenas 16 anos de idade e após a vida como seringueiro, nunca mais teve contato com a mãe e outros familiares. O caso do meu pai foi um caso que eu acho que foi um pouco diferente, porque o meu pai ele foi convocado, mas ele tinha apenas 16 anos, ele não tinha 18. Então ele foi com o pai e ficou com o pai dele lá trabalhando um período. Era uma situação extremamente insalubre para eles, né? Porque ele relata que eles comiam mal, que eles receberam talheres e pratos de alumínio para poder comer, que eles não tinham uma estrutura boa de moradia, dormiam em rede, que eles viam os animais da floresta, sabe, da floresta selvagem, circulando no entorno deles e tal. E foi muito ruim para ele, porque ele saiu de perto da mãe, né? Então ele não viu mais a mãe dele. Ela morreu sem ele ter contato novamente com ela. Eles se perderam de contato, né? Eles perderam o contato familiar. Tanto que eu não conheci os parentes do meu pai, assim, não conheci tio, não conheci ninguém. Embora esses trabalhadores que ajudaram o Brasil em esforço de guerra nunca tenham sido incorporados às Forças Armadas, outro tipo de reparação foi instituído pela Constituição de 1988, que garantiu aos soldados da borracha e a seus dependentes o pagamento de uma pensão vitalícia no valor de 2 salários mínimos. Esse direito está previsto no artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que são determinações descritas no final do texto constitucional. Edna conta que a mãe, viúva do seringueiro José Aires de Almeida, recebe o benefício, que é complementado com a ajuda dos filhos. Até hoje eu pago o plano de saúde da minha mãe. Porque a minha mãe ela é aposentada com a aposentadoria do meu pai, ela é pensionista, né? E o máximo que ele conseguiu com essa história de extrativismo e herói foi 2 salários mínimos do INSS. E ela vive desses 2 salários mínimos. Então, assim, eu que pagava o plano de saúde do meu pai. De 1945, do final da Segunda Guerra Mundial, até 1988, essas pessoas não existiam, não tinham nenhum tipo de direito. Aí, a partir da Constituição de 88, eles passaram a ter esse benefício assistencial, que ele não pode ser confundido com um benefício de aposentadoria, porque não é uma aposentadoria, é como se fosse um benefício de prestação continuada, que é o quê? Pessoas que são, no caso, os soldados da borracha, eles têm que provar que eles foram convocados na Segunda Guerra Mundial e arregimentados para poder ter acesso a esse benefício, e não apenas porque eles foram convocados, porque eles também têm que mostrar a carência atual da sua vida. Mesmo estando previsto na Constituição, muitos seringueiros, soldados da borracha e seus familiares ainda precisam recorrer à justiça para garantir esse direito. Esses processos são julgados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem proferido decisões favoráveis aos trabalhadores e seus familiares. Mas em julgado recente da primeira turma do TRF1, o benefício foi negado, pois uma dependente de soldado da borracha, que já possuía a aposentadoria superior a 2 salários mínimos, pretendia acumular com a pensão por morte especial de seringueiro. O relator, desembargador federal Gustavo Soares Amorim, destacou que a carência da autora não foi comprovada e que a lei impossibilita a acumulação. Os requisitos legais são bem claros. Não existe a possibilidade de acumulação. Segundo, eu tenho que provar que eu sou dependente, carente de um soldado da borracha ou de uma soldada da borracha que foi convocado e que essa renda é exclusiva para a minha sobrevivência.
continuar falando de questões relacionadas aos soldados da borracha com o defensor público do Pará, Carlos Eduardo Barros da Silva, que vem atuando em ações na região norte que tratam de benefícios para os seringueiros soldados da borracha e seus familiares. É no IT Entrevista. Como foi essa articulação para convocar os soldados da borracha? Os Estados Unidos faz um acordo com o Brasil, na época do Getúlio Vargas, chama-se os Acordos de Washington. E esses Acordos de Washington, eles eram responsáveis para, entre o Brasil, que era o fornecedor da matéria-prima, no caso o látex, e os Estados Unidos, que seriam os principais compradores desse material. E aí o nosso presidente, à época, precisava reocupar a Amazônia. E aí o que é que eles fizeram? Eles começaram a criar uma série de mecanismos governamentais, como a SEMTA, que é o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, e esse serviço especial foi capaz de mudar a realidade de muitos brasileiros. Por quê? Porque eles começaram a criar propagandas na época, pintando aqui essa região como se fosse a região do Eldorado, de novo. Então, as pessoas na época foram convocadas e recrutadas. E aí muitos nordestinos, e aí especialmente os nordestinos do Ceará, convocados porque naquela época passava por uma grande seca na região do Ceará, e aí eles foram e vieram para aqui, para a nossa região da Amazônia, para contribuir no esforço de guerra. E como foi esse pós-guerra para os seringueiros soldados da borracha? Inicialmente, eles foram tratados como heróis nacionais, como pessoas que vieram para combater e ajudar a causa da guerra. Só que, infelizmente, depois que a guerra terminou, eles foram esquecidos aqui na nossa região. Foram muito massacrados naquela época por conta da questão de que tinham que estar enfrentando perigos da floresta, por exemplo, a onça, jacarés, a questão também das doenças, né, a malária. Então, eles tiveram uma vida muito pesada e, infelizmente, o nosso Estado brasileiro só reconheceu esses heróis muito tardiamente. Hoje, essas pessoas são consideradas heróis nacionais, tem reconhecida mesmo, porque tem uma placa no memorial dos heróis, eles são entronizados como heróis nacionais, mas eu considero que foi uma forma, vamos dizer assim, tardia de reconhecer um serviço que auxiliou na causa da guerra e para que os países aliados pudessem lutar contra o nazismo. Você pode falar um pouco sobre a sua atuação como defensor público pela defesa dos direitos dos soldados da borracha e os seus familiares? A Defensoria do Estado do Pará, ela iniciou esse trabalho mais como uma questão de combate às fraudes, porque na época que eu comecei, vamos dizer assim, a atuar, isso foi no meados de 2009, 2010, eu vinha de uma região, Altamira e Santarém, e Alenquer, eram cidades que receberam soldados da borracha, e existiam, vamos dizer assim, uma mobilização, infelizmente, do mal para enganar os soldados da borracha. E aí a gente começou a trabalhar com audiências públicas para esclarecer quem poderia ser beneficiado naquela época com esse benefício assistencial, quem deveria provar, o que devia ser provado, para evitar que as pensões, vamos dizer assim, existiam, quando eu trabalhava nessas cidades, vamos dizer assim, uma divulgação errada, dizer o seguinte: olha, se você for soldado da borracha, você for seringueiro, você tem direito. E eu ressalto que os soldados da borracha são seringueiros, porque são seringueiros recrutados na Segunda Guerra Mundial. Mas nem todo seringueiro pode ser considerado soldado da borracha. Doutor Carlos Eduardo, para a gente finalizar, você pode falar de outro benefício que foi liberado para os soldados da borracha em 2003? Parece que alguns receberam uma espécie de indenização, foi isso? 1988 até 2003, que foi quando a gente começou esse trabalho, nós levamos essa situação, junto com os sindicatos da época de Rondônia e de Roraima, para a Comissão Interamericana. E aí, nessa audiência pública internacional, o governo brasileiro, à época, se comprometeu de indenizar pelos danos que essas pessoas tiveram ao longo da Segunda Guerra Mundial, porque, veja, de 1945 até 1988, essas pessoas não tinham direito a nada. E aí, o que é que acontece?
por tanto tempo de abandono e omissão, o Estado brasileiro reconheceu, isso foi em 2003, que as pessoas que estavam regularmente inscritas no INSS, eles deveriam receber uma indenização, a título de indenização por essa omissão. E aí, em 2003, saiu uma indenização de R$25 mil, naquela época, aquelas pessoas que estavam regularmente inscritas. Doutor Carlos Eduardo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no IT Entrevista. Disponha. Essa edição está terminando agora, mas continue acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também nas redes sociais, como o YouTube, o Facebook e o Instagram. E semana que vem tem mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!